na luta para restaurar o seu casamento, você já se perdeu faz muito tempo. Eu me chamo Joária Borges, tenho 33 anos e a minha missão aqui é forjar mulheres, especificamente donas de casa. A minha missão é fazer com que você saia dessa posição de vítima e encontre o real sentido da tua missão, da tua vocação, aquilo que tu foi chamada para ser inteira. Fazer com que você enxergue que você é muito mais do que simplesmente uma esposa que está lutando para restaurar o casamento. Bom, hoje eu trouxe aqui até uma cópia, né, até uma cola, para que a gente possa abordar esse tema um pouco mais profundo. O tema da nossa aula é Não salve o seu casamento, mas tem um contexto, porque primeiro você precisa salvar a si mesmo, você precisa se curar. Ninguém consegue dar conta de ajudar a outra pessoa se está enfermo. Qual a posição de uma pessoa enferma? A posição de uma pessoa enferma é deitado. Então, primeiro, quando eu quero servir alguém, eu tenho que me colocar de pé. Talvez seja isso que você venha buscando faz muito tempo. Porque você até quer, até bom o que você quer, guiar o seu marido, mostrar as coisas erradas que ele está fazendo, corrigir, colocar no bom caminho, fazer dele um bom homem, eu sei que esse é o desejo do seu coração. Mas diante de todo esse cenário de você querer ajudar o seu marido, conduzir o seu marido, eu posso te fazer uma pergunta? Você sabe quem você é? Bom, muitas mulheres, elas querem guiar o marido, só que elas também não sabem quem elas são. E isso é onde gera guerra dentro de casa, brigas, conflitos. É onde eu perco o interesse de quem é a pessoa que está convivendo comigo. Eu começo a idealizar, eu começo a olhar para esse homem que está comigo através somente dos meus olhos. Mas ele não é eu, ele é ele. Ele tem as dificuldades, ele tem as limitações dele. Assim como você também tem as suas limitações. Então hoje eu quero te convidar a voltar a olhar para dentro. Tá tudo bem você salvar o seu casamento. Não é esse o ponto da nossa aula. O ponto da nossa aula aqui é salvar você mesmo. É olhar para você. Porque você tem carregado os seus filhos, o seu marido, a sua casa, o seu trabalho, mas você não tem se olhado. Você não tem se perguntado quem sou eu? Qual é a minha missão? Por que que tá tão pesado o fardo para mim? Por que que eu não consigo falar, conversar, dialogar com meu marido? Parece que casamento foi uma das coisas mais difíceis que aconteceu na minha vida. Então hoje eu quero te fazer voltar a olhar para dentro, te encontrar com você mesmo, te devolver a dignidade que você tem, que talvez você já perdeu durante toda essa trajetória que você tem trilhado até aqui. Você não é só isso que você está vivendo, você é muito mais do que isso. E diante da pergunta que eu acabei de fazer para você, se você sabe quem você é, eu quero trazer também para você a palavra de Deus que fala lá em Mateus 15, 14, se eu não estiver enganada, que um cego não pode guiar outro cego. O que que acontece quando um cego começa a guiar outro? Vocês vão cair num buraco. É isso que está acontecendo na sua casa. Você não tem luz, seus olhos eles estão tapados. É uma cegueira que faz com que você só enxergue o outro a partir da sua visão e a sua visão está embaçada. É preciso que você tire a trave do seu olho para você poder enxergar o cisco que tem no olho do seu marido. O processo de ser você mesmo é um mergulhar para dentro. É muito mais fácil eu pegar os defeitos do marido e colocar à mesa. Mas e os seus defeitos? Por que que você não está conseguindo lidar com os defeitos do seu marido? Por que que tudo é 8 ou 80? A desordem, quando ela está dentro da mulher, que ela não consegue mais se olhar, ela faz com que a casa vire um caos. E talvez o que você queira é até bom, só que você não está conseguindo verbalizar. Você não está conseguindo colocar para fora. Então, antes de você querer salvar o seu casamento, você precisa saber quem você é. A pergunta que eu fiz para você, quem é você, você pode me responder com toda clareza, falando dessa forma. Eu me chamo Ana, tenho 40 anos, sou casada, sou dona de casa, tenho 2 filhos e também sou enfermeira. E eu posso devolver essa pergunta para você dessa seguinte maneira, tá bom? E se eu tirar
o seu título de enfermeira. Quem é você? Ah, eu sou dona de casa, mãe das minhas filhas e esposa. E se eu tiro o seu ser esposa e o seu ser mãe? O que sobra para você? Vai começando a gerar um constrangimento, não é verdade? Você vai começando ficando oca, vai gerando um desconforto. Poxa, você tirou a minha formação, você tirou o meu ser esposa, você tirou o meu ser mãe, e eu vou tirar mais ainda, tirar o seu ser dona de casa. O que te sobra? Ah, Joária, me sobra o meu ser mulher. Tá, e se eu tirar o seu ser mulher? O que te sobra? O que você tem a oferecer se você perder tudo? Se você perder o seu trabalho, se você perder o seu marido, perder os seus filhos, perder a sua casa, perder tudo, o que te sobra? É preciso que olhe para a vida por inteira. Você não é títulos. Você não pode restaurar o seu casamento a partir de títulos. Você precisa saber a dignidade que você tem e a dignidade que o seu marido tem. Para então você começar esse processo de restaurar o casamento. Muitas mulheres no processo de restaurar casamento se perdem, porque ela não sabe quem ela é. E eu tenho um exemplo para falar para você de uma grande mulher que perdeu tudo, mas ela não perdeu a grande dignidade dela que eu vou te falar já já. Santa Rita, ela perdeu tudo. Ela perdeu os pais, ela perdeu o marido, ela perdeu os filhos. Então, quando Rita se viu nessa situação, o que sobrou para ela? Porque ela perdeu tudo. Até o ser mulher dela estava fragilizado. Mas ela não perdeu a dignidade que Deus fez, que é a dignidade de ser filha de Deus. Então, isso aqui é o teu processo. É onde você começa a enxergar para a sua vida e fala: bom, eu não sou só títulos. Eu sou, antes de qualquer título, eu tenho um título superior, que é ser filha de um Deus perfeito. A partir do momento que você encontra com a sua dignidade, com aquilo que de fato é a tua essência, as outras coisas lhe serão acrescentadas. E você pode perder tudo, mas quando você reconhece a dignidade que você tem, você é uma pessoa completa. Porque ainda que eu não tenho nada, eu tenho o céu à minha espera. Eu tenho um pai à minha espera. Eu não sou sozinha. Fala no Salmo 138. Ele me formastes dentro das entranhas da minha mãe. Antes mesmo de falar, ele já sabe o que eu vou falar. O que eu estou pensando, ele já sabe. Então, Deus te deu um pai humano, seu pai biológico, mas ele não te conhece como Deus. A dignidade que Deus te deu está revelada nele. Qualquer mulher que precisa restaurar o casamento, ela precisa estar muito bem com ela mesma. Porque senão ela não consegue, ela se perde. Principalmente se essa mulher estiver passando por um período difícil no casamento por conta de traição. O primeiro passo que uma mulher, quando ela é ferida, ela é traída, o que que ela faz? Culpa. Ela traz uma culpa. Ela começa a se culpar por um erro que não é dela. E essa posição, ela está errada. Por que que eu te afirmo isso? Eu vou te dar um exemplo muito claro. Quando uma mulher, ela é traída, a sociedade faz o seguinte: coloca três pessoas em lugares completamente errados. Primeiro lugar, coloca a esposa como coitadinha, como vítima, coloca o homem como cafajeste e coloca a amante como a pior pessoa que existe no mundo. Eu sei, o marido e a amante são duas pessoas com caráter muito ruim. Só que eles também têm uma dignidade. E essa esposa aqui, ela não é vítima. Ela é a única pessoa que está sã da história. Ela não tem culpa de nada. E ela tem uma escolha a fazer. Se ela vai perdoar e permanecer, ou se ela vai perdoar e vai romper esse relacionamento. E aí, o que que as pessoas fazem quando estão diante de um casal que estão passando por dificuldade?
Se tem uma amiga, a primeira atitude que a amiga faz é comunicar à sua amiga: olha, o teu marido estava te traindo. É cruel o que você está fazendo com essa mulher que está sendo traída. Não é assim que as coisas devem ser conduzidas. Se você é amiga e tem um casal que está passando por essa situação, você que deseja ajudar, você precisa ter maturidade para ajudar casais que estão passando por crise. Porque o primeiro passo, quando você descobre uma traição, você tem que se colocar a primeira coisa em oração, para saber o que Jesus quer falar àquele coração. Não vá de mãos vazias. Porque esse homem que traiu, ele tem uma dignidade, essa dignidade ela precisa ser respeitada. E eu não estou falando que o erro dele é bom. Eu estou aqui levando o ser humano como ele realmente é. Qual é o passo que eu tenho que fazer? Me colocar em oração. Primeira coisa, me colocar em oração por essa família. Segunda coisa, eu vou chamar o traidor para conversar. E não é para julgar. Vamos supor que seja o homem que traiu. Você vai falar: ô João, você pode ir na minha casa amanhã, meio-dia, para a gente conversar? E detalhe: se você é a mulher que quer conversar, não chame esse homem para ir na sua casa onde seu marido não estiver. Você só chama o marido da sua amiga para conversar se o seu marido estiver presente. E aí vocês vão conversar e você vai acolher esse homem que traiu. Você vai falar o seguinte: ô João, eu te chamei aqui porque eu quero te perguntar algo que eu vi. Eu vi que você traiu a Maria. Tá aqui a prova. E eu não tô aqui para te julgar, João. Eu tô aqui para entender você, para te ouvir, porque eu sei que você é uma pessoa boa. Eu sei que algo está desordenado aí dentro de você, mas eu sei quem você é. Então eu estou aqui porque eu quero te ajudar. Eu quero te ouvir. E aí você vai ouvir a história daquela pessoa, daquele homem que traiu. A partir do momento que você ouvir a história daquele homem, aí sim você começa a ter clareza. E aí você começa a ajudar. Nunca chegar e contar para a esposa. Não faça isso. O que que você vai fazer? A pessoa já vai estar ferida. A chance desse casal romper é muito grande. Porque você vai levar uma bomba e a maioria das vezes você ainda fala: não conte que fui eu que te contei. Isso é sacanagem. Não faça isso. Uma mulher madura, ela não é uma mulher que ela leva fofoca. Uma mulher madura, ela leva solução. Resolve. Vão resolver? Meu amigo, eu tô aqui para te ajudar. Como que a gente vai conduzir essa situação? Você tem um amigo aqui. Eu e meu marido estamos aqui para te ajudar. É assim que as coisas se resolvem. E você pode até discordar com o que eu estou falando com você, mas eu preciso entender que quando eu vou tocar a história da outra pessoa, eu lembro até de uma frase agora que fala o seguinte: quando você for tocar a história, o sagrado de alguém, tire o seu chinelo, se descalce, porque a história do outro é um templo sagrado. Quando eu ouvi isso, fez muito sentido. Então, às vezes, você se acha muito maior do que a outra pessoa. Porque aquela pessoa traiu, você começa a condenar. Lembra da palavra que fala? Se você está de pé, cuidado para não cair. Hoje foi o João que traiu a Maria. Amanhã pode ser o seu marido que está lhe traindo. Pode ser você a pessoa que vai trair. Então, nós precisamos saber conduzir as pessoas. E principalmente conduzir a nossa casa. Por que que eu tô dando esse exemplo de traição? Porque pode ser o teu exato momento que você esteja passando. Você perdeu a sua identidade por conta de uma traição do seu marido. Você não é só esse caso. Você não é só essa história. Você pode sim dar a volta por cima buscando saber quem você é. Você não é um título, você não é um acontecimento. Você não é esse algo ruim que aconteceu na sua vida. Antes de tudo, você tem uma dignidade revelada. Você é filha de Deus, um Deus que pode todas as coisas. Hoje se fala muito, você precisa ser autêntica, você precisa ser isso, você precisa ser aquilo. Eu te digo, você precisa aceitar que você é filha de Deus, aceitar que você tem um pai que deu a vida por você. Quando você falar assim, mas eu não sinto, eu não vejo, olhe, contemple a cruz.
Vá numa igreja e contempla Jesus crucificado. É aquilo dali que você vale. E aí talvez hoje você olhe para sua história, você olha para sua vida, você não encontra sentido. Talvez a sua maior dor, a sua maior angústia seja porque a sua mãe não lhe desejava, não cuidou bem de você, te abandonou. Porque quando a sua mãe soube que você foi gerada, que você estava sendo gerada, a sua mãe falou para você que foi a pior coisa que aconteceu na sua vida. Talvez hoje esse vídeo que você esteja ouvindo seja Jesus mexendo aí nas tuas feridas, te falando o seguinte: filha, você é mais que isso. E eu quero te dizer agora, você não é um acidente biológico. Não! Você é um desejo divino. Deus sonhou com você, com cada traço seu. Eu peço que agora, enquanto você esteja ouvindo essa aula, olhe para o seu corpo, olhe para os seus dedos, olhe para cada traço seu. Deus sonhou com cada traço que você tem. Então você não pode se diminuir a um título, porque quando tirar esse título, você vai se perder. É por isso que tem tantas mulheres perdidas, tantas pessoas se identificando com um animal. Uma pessoa se identifica com um cachorro. E ela vai viver como. Não! Não! Você é humana. Você tem uma alma. Você é digna do céu. Se você quer realmente restaurar esse casamento, vá buscar uma forma de você saber quem você é. Porque a pessoa, quando ela está lutando para restaurar o casamento, aquela pessoa que não quer restaurar o casamento, ele vai te diminuir. E se você não sabe quem você é, você vai aceitar essas migalhas. Uma pessoa, quando ela está no erro, ela faz de tudo para que você enxergue a vida a partir da visão que ela tem. E você precisa tirar a trave do seu olho, a cegueira espiritual do seu olho. Você não é só isso. Então, hoje, esse vídeo aqui é um começo de uma formação para você. Hoje eu quero te dizer, você não é só mãe, você não é só esposa, só dona de casa, só funcionária, só empresária. Você, antes de tudo isso, você tem uma dignidade que se chama filha de Deus. Quando te perguntar, Mariana, quem é você? Responda: eu sou uma filha de Deus muito amada. É necessário que seus olhos brilhem quando você falar sobre isso. Não interessa a vida, o passado que você tem. Hoje, Deus está te chamando, te cutucando para você mergulhar em águas mais profundas. Não é só nesse raso que Deus te quer. Do jeito que você está conduzindo essa restauração do casamento, não vai acontecer. Porque você está querendo restaurar seu casamento a partir de uma visão que você tem. E você precisa de formação. Nenhuma mulher consegue restaurar o casamento se ela não tiver suporte, se ela não tiver conhecimento, se ela não tiver formação. Porque se a gente depender da visão do mundo, você não fica com esse marido e nem com os outros 10 que vai te apresentar. Porque a ideologia do mundo é o seguinte: não te fez feliz, vai embora. E não é assim que as coisas funcionam. Amar dói. Amar é sofrimento. Amar é rasgar-se. Se você é casada com um homem e você nunca sofreu por ele, nada, tem algo errado. O maior exemplo do amor é quando uma mulher dá à luz a uma criança. Veja bem, a mulher ela tá ali naquele estado de a dor que eu nem consigo colocar em palavras como que é essa dor. Eu nunca passei, mas eu já acompanhei mulheres em trabalho de parto, já assisti um parto a domiciliar e eu sei o que eu estou falando. É uma dor que a pessoa fica transformada. Assim que o bebê sai, é acolhido, é um choro de alegria, é um misto de sofrimento, só que antes ela estava sofrendo. Isso é o amor. E nós, mulheres, precisamos nos colocar na postura que Deus nos fez. Mulher, você não pode competir com o seu marido. A sua sensibilidade é para dentro. Tudo que você vai sentir é mais intenso. As discussões que você tem com seu marido em você é mais profunda. Todos os seus sentimentos, eles são mais aflorados. A mulher ela foi feita para acolher, para abraçar, para gerar.
Só você é capaz de gerar. Então, quando você se compara, porque eu falei com meu marido e meu marido não tá nem aí, parece que eu falo e ele vive de boa. Sabe por quê? Porque você pega as coisas e guarda aqui e aquilo dali vai crescendo, vai germinando. O homem não é assim, o homem ele não gera nada. Quem gera vida é você. E você precisa se colocar de pé para poder conduzir a sua casa. Levanta dessa situação que você está. Buscar conhecimento, formação. É preciso que a mulher se coloque em prontidão de servir. A tua missão é servir. Servir a sua família. Eu não estou falando só de servir um bolo, um cafezinho. Não, é servir com a alma mesmo. O que que tu alimenta a tua alma? Porque tudo aquilo que sai da tua boca é aquilo que o coração está cheio. A mulher que é sábia, ela consegue conduzir qualquer marido. Porque ela não enxerga o marido através do erro. Ela enxerga o marido através da dignidade que ele tem. O erro dele, ela deixa com Deus. Mas a dignidade revelada, aí ela trabalha essa dignidade. E é isso que nós não somos hoje em dia. Uma mulher virtuosa. Quem poderá encontrar? Não é verdade? Mais caro que o quê? Mais caro que o rubi. Então, que mulher você tem sido? Eu quero sim te buscar, te tirar dessa visão que você tem. Essa identidade ferida, essa identidade distorcida. A mulher, quando ela tá com a sua identidade distorcida de si mesmo, ela tende a viver uma vida de comparação. Ou ela se diminui, nunca ela é boa o suficiente, ou ela cresce numa soberba que ninguém é melhor do que ela. Esses dois lugares, eles são identidade distorcida. Não é você. Então eu quero te perguntar hoje, quem é você? O que você tem feito com a vida que Deus tem te dado? E aí na tua casa? Como você tem conduzido as pessoas que Deus te confiou? É aí dentro da tua casa que você precisa ser formada, lapidada. É muito triste uma dona de casa perdida, desorientada, mal formada, porque ela adoece toda a família. A mulher que ela não busca se curar, a mulher que ela não busca amadurecer, a mulher que ela não busca conhecimento, ela adoece todo mundo. Ela começa a tratar todo mundo a partir de uma visão que ela tem. Eu quero te perguntar, você sabe o básico do seu marido? O que que poderia ser o básico, Joara? O temperamento dele. Conhece o temperamento dos seus filhos? Mas como que você quer educar 5 filhos iguais? Não tem como. Você precisa dedicar tempo para conhecer a sua família. Qual é o temperamento do seu marido? Qual é o temperamento do seu filho? Qual é o seu temperamento? Busca se conhecer, busca saber o seu temperamento, qual a sua linguagem que você demonstra o seu carinho, o seu amor. Começa a olhar para dentro, ver quais são os vícios que você tem, exagerados. Quais são as virtudes que você mais precisa. Como que está o seu caráter? É triste uma pessoa que ela não busca se conhecer. Quem não busca se conhecer não consegue conduzir ninguém. Você não vai conseguir conduzir a sua família se você estiver com os seus olhos tampados. Tire a trave dos seus olhos. Resgata a feminilidade que Deus te fez. Você precisa exercer a tua maternidade para todos que moram na tua casa. A mulher, ela é um vaso transparente. No dia que você está bem, toda a sua casa vai bem. No dia que você vai mal, toda a sua casa vai mal. No dia que você amanhece amorosa, carinhosa, todo mundo é carinhoso na sua casa. No dia que você amanhece estressada, você consegue estressar todo mundo. Eu tenho algo a te dizer. Você é responsável pela emoção da sua casa. O que hoje dificulta os relacionamentos é que você quer conduzir a sua casa, eu quero conduzir a minha casa a partir daquilo que eu enxergo, a partir dos meus sentimentos. Sentimentos não podem administrar a sua casa.
Hoje eu tô com raiva, eu vou explodir com todo mundo. Hoje eu tô alegre, eu vou fazer. Não! Não é assim. Eu preciso dominar as minhas paixões. Eu tô com raiva, eu não vou colocar isso pra fora. Eu vou trabalhar essa minha ira. Os meus não merecem, entende? A mulher ela precisa de formação. Você não pode conduzir a sua família a partir de uma visão que você viu na casa de fulano. Não serve. A educação da casa da Joana não serve na educação da casa da Maria. São filhos diferentes. A Joana tem um marido colérico, você tem um marido melancólico. É diferente. É diferente. O seu marido é um marido fleumático que é mais lento, mais calma, mais na dele. Você fica comparando com o marido da Juliana, que o marido da Juliana é colérico, firme. Não, para! Você vai adoecer a sua casa. Quem são os membros da sua família? Se você não conhece quem são, como eles se comportam, como eles enxergam a vida, como que você vai conduzir? Ah, Joara, mas só eu que tenho que fazer tudo isso? Não! O ideal seria se o esposo e a esposa buscassem conhecer os membros da família. Mas você que está vendo essa aula, é você que está sendo convocada. Amadurecer nos tempos de hoje é para ontem. Tem muitas mulheres mimizentas. Na primeira dificuldade que encontra no casamento, liga para a mãe. Liga para o pai, liga para a avó. Você precisa aprender a lidar com o seu casamento sozinha. Conduzir sozinha. Pai, mãe, sogra não são pessoas de você estar ligando toda hora. Meu marido fez isso, fez. Não! Você vai criar encrenca, sabe? Amadureça. Vai buscar conhecimento, bons livros, boas formações. As mulheres hoje têm preguiça de se formar. Meu Deus! Você tá, você é responsável por mais seres humanos no mundo. Você precisa se formar para formar os seus filhos. A educação que você teve não foi boa, e por que você está reproduzindo? Eu nunca vi falar sobre temperamento, vai buscar. Aí você tem dois filhos, um é sanguíneo, o outro é melancólico. Aí você começa a olhar para o melancólico e falar, você poderia ser igual o fulano. Não, não é assim que as coisas funcionam. O melancólico ele é mais profundo, ele é mais intenso, dói mais nele. As marcas ficam. Tem que ter um pouco mais de cuidado. Um exemplo que eu vou dar para você de um filho melancólico é você tá ensinando uma tarefa ali para ele, ensinando uma tarefa para ele, e você fala: "Caramba, Miguel, como você é difícil de entender, você é burro". Passa anos e aí ele vai e tira uma nota boa. Você falou isso, ele tinha 10 anos. Com 15 anos ele tira uma nota boa e você fala para ele: "Nossa, filho, como você é inteligente". Sabe o que ele vai te falar? Não é isso que a senhora falou para mim um tempo atrás. Marca o elemento o elemento que representa o melancólico é a terra. Pega uma faca e enfia na terra para você ver o que que fica. Fica a marca, uma marca profunda. Então faça com que esse seu filho não seja esse barro duro, craquelado, mas seja aquele barro que você consegue modelar. E é você que pode fazer isso pelo seu filho. Mostrar o potencial que ele tem. Não compare o filho sanguíneo que é alegre, espontâneo, fala mais que a boca, com um filho melancólico que é mais reservado, mais na dele, mais tranquilo. Você poderia ser igual ao fulano. Não, não é assim. Você pega e fala pro sanguíneo: dá pra você ser um pouco mais calmo igual ao seu irmão? Para! São dois seres humanos diferentes. Deus fez completamente diferente. A diferença dos seus filhos é o que você precisa para sua santificação. É saber equilibrar os pratos. Você tem um marido colérico, rígido, firme. E aí você fica comparando com o marido fleumático da sua amiga. Nossa, como ele é bonzinho, como ele é isso. Para! Para! Ele tem as limitações dele também. Olha para o seu marido como é. O que ele tem de dificuldade, ajuda a vencer. Às vezes você é casada com um colérico, eu sou casada com um colérico, ele tá só conversando. Quem não conhece acha que ele tá brigando.
E eu vou falar o quê pra ele? Para de falar assim? Parece que tá brigando? Não, eu vou ouvir com atenção. E aí depois, em um outro momento, eu falo, amor, você fala dessa forma, parece até que você tá brigando. Mas eu não posso poldar isso nele. É o jeito dele. O que eu posso fazer é ajudar a melhorar. Mas eu não posso ir podando as pessoas que moram comigo. Eu não posso. Eu preciso fazer com que essas pessoas sejam melhor. Mas para tudo isso, você precisa de formação. Você precisa desse amadurecimento. Talvez você olhe e fala: "Nossa, Joara, eu tô aqui derramando lágrimas porque isso aqui mexeu muito comigo". Que bom que mexeu. Alguém precisava te alertar. Alguém precisava te falar: "Você tá conduzindo errado a sua casa". A partir de uma visão que você tem idealizada. Principalmente hoje com as redes sociais. Você vê um minuto, você quer conduzir sua vida inteira com um minuto da vida de fulano. Eu tenho atendido mulheres em consultoria que estão com a visão completamente diferente da realidade. Quando você foge da sua realidade, você foge de quem você é. O que que a vida te pede hoje? Não é que nem a música de Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Pelo amor de Deus, não, não faça isso. A vida vai te perguntar: o que que nós vamos viver hoje? E você vai se colocar de pé. Qual é a tua realidade? Esposa, mãe, dona de casa, trabalha fora? Vive isso com toda a intensidade. Estar em casa, estar em casa. Tá no trabalho, está no trabalho. Aí você se compara porque a tua comadre, ela fica em casa com os filhos. E aí você não consegue fazer aquele bolo 3 horas da tarde. Aí gera aquela frustração. Muitas vezes essa frustração tem um nome chamado inveja. Arranque isso do seu coração e veja como sua vida será um pouco mais leve. E eu vou te dizer mais. Se você não estiver atenta à sua realidade, você vai viver uma vida de fantasia, de idealizações. E isso não sustenta casamento. É por isso que está um caos no seu casamento. Joari, como eu faço para melhorar a minha vida? Porque está exatamente como você descreveu. Descreveu como, Joária? Muita briga dentro de casa, não consigo educar os meus filhos, vivo sobrecarregada, eu não posso falar nada com o marido que já gera uma discussão tremenda. Os meus filhos estão assim, me dando um trabalhão. E eu não sei mais quem eu sou. Não sei o que eu gosto de vestir, o que eu gosto de comer. Se me perguntar qual é a minha comida preferida, eu já não sei mais falar. Porque eu já me perdi de mim, ó, faz muito tempo. Então lembra, um cego não consegue guiar outro cego. Vocês vão cair num buraco. Você vai levar a sua família pro buraco. Então, se você tá aqui, levanta. Se coloca em posição de quem esteja curada, de pé. E aí você começa a trabalhar todo mundo na sua casa. Jari, onde eu aprendo tudo isso? Entrando na minha comunidade. Eu tenho uma comunidade que se chama Aprendendo a Ser Mulher, onde eu forjo donas de casa, tirando ela de toda essa loucura que a sociedade tem colocado e trazendo para a realidade, te mostrando a dignidade que você é, te devolvendo a identidade que você tem, te tirando aí desse vitimismo, porque o que tem adoecido as mulheres é essa posição de vítima, eu sempre sou vítima, e te colocando na posição de servir, na posição que você foi feita, na mulher que você foi criada para ser. Porque dizem, você não nasce mulher, você se torna mulher. Que coisa mais absurda. Isso é uma loucura. Você nasce mulher e você é mulher. Tem muitas coisas em nós que a gente precisa lapidar. Nossas virtudes precisam ser lapidadas. E isso se dá com o tempo. Bom, se você gostou dessa aula, na minha comunidade, como eu falei, tem muito mais conteúdo sobre isso. Vou deixar aqui embaixo dessa aula um link para você entrar na minha lista de espera. Não está aberta ainda, mas assim que for aberta, você será uma das minhas alunas. Então, muito obrigada por assistir essa aula. Eu espero que essa aula tenha te feito enxergar um pouco aí como você vai começar a restaurar o seu casamento. E eu te espero nas próximas semanas e também dentro da minha comunidade. Tchau!